Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. O que significa dizer culinária ayurvédica? O que a gente está chamando de culinária? Por que a gente usa esse termo? A gente usa o termo justamente porque é o mesmo termo que a gente usa na nossa sociedade. Agora, o que significa é bem diferente. Quando a gente fala de culinária ayurvédica, a gente não está falando de um livro de receitas, de um caderno de receitas ou de um curso de receitas ayurvédicas. Até porque receitas ayurvédicas precisariam ser indicadas nos clássicos, que são os samhitas, que são os livros que a gente tem, as obras mais do que livros, que a gente tem que destrincham, que explicam, onde a gente aprende esse sistema complexo de medicina que é o Ayurveda. Então, nesses clássicos, a gente tem indicação de algumas formulações baseadas em arroz, por exemplo, ou em legumes, mas, no geral, isso que a gente trata por alimento ayurvédico e etc., é pensando numa lógica de construção, e essa lógica de construção resulta, portanto, em uma cozinha mais ayurvédica. Então, não se trata de um caderno de receitas, de livros de receitas, embora a gente possa indicar várias receitas que a gente considera aí, entre aspas, ayurvédicas, mas são formuladas por nós. Isso é um ponto importante para a gente já ser bem objetivo. Então, se vocês irem por aí, vamos ensinar receitas ayurvédicas, isso é uma forma de falar. Se a pessoa diz que são realmente receitas ayurvédicas, ela tem que mostrar nesses clássicos que são as nossas referências. Beleza? Segunda coisa, quando a gente fala de alimentação, a gente não está falando de um conceito fragmentado e muito menos de modismo. Não é modismo falar de alimentação ayurvédica, porque a gente está falando de um sistema que já foi testado, a gente está falando de uma ciência médica que tem a sua própria metodologia, vamos pensar assim, a sua própria metodologia científica. Então, tudo que a gente fala do Ayurveda, isso aí está baseado em milhares de anos, não apenas sendo utilizado, mas sendo testado e dando certo, o resultado está bem. Agora, se não é como a nossa forma de enxergar as dietas alimentares ou a forma alimentar hoje em dia, como é que é então? Eu falei que é sistêmica, não falei? O que significa isso? Significa que quando a gente pensa alimentação no Ayurveda, essa alimentação está diretamente relacionada com, por exemplo, o desequilíbrio que a mente e o corpo de determinada pessoa apresenta. Então, os alimentos eles vão ser pensados para contribuir com o reequilíbrio da mente e do corpo dessa pessoa. Agora, e se for uma pessoa super saudável que tem, sei lá, 0 de desequilíbrio? Bom, então aí vai ser pensado a partir da constituição física dessa pessoa, e isso está diretamente relacionado com outro conceito ayurvédico, que a gente vai tratar já, que é o conceito de doshas, ou mais destrinchadamente ainda, que é o conceito dos 5 elementos que constituem o nosso corpo, que constituem tudo o que é matéria. Quando você faz isso, o que você está fazendo é justamente inserir a alimentação nessa complexidade que é o sistema mente-corpo do ser humano, nessa complexidade que é pensar o ser humano relacionado com o universo, com aquilo que a gente vai comer, com o local onde a gente vive e assim por diante, e é por isso que é possível, muitas vezes, reequilibrar o corpo por meio da alimentação. Porque a alimentação ayurvédica, ela olha para a cura, ela olha por equilíbrio, ela parte dessa constituição e é por isso que é tão importante saber o que significa essa constituição, conseguir olhar para a sua própria constituição, para o seu próprio corpo e identificar quais são os elementos que estão, entre aspas, aumentados e quais são os elementos que estão diminuídos. E a partir daí, relacionar, portanto, o funcionamento do corpo com a escolha dos alimentos.
Então, se eu estou falando de elementos que formam o meu corpo, de elementos que formam os alimentos, se eu não consigo entender o que é o meu corpo, se eu não consigo entender o que são os alimentos, eu não vou conseguir fazer uma alimentação ayurvédica. E é por isso que a gente tem focado tanto nessa ideia de que é preciso entender a lógica da construção desse pensamento, como é que o Ayurveda entende essa complexidade que é a saúde, essa complexidade que é o bem-estar, para conseguir fazer uma boa alimentação. Combinado? Então vamos dar sequência um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho mais o que é então essa culinária ayurvédica com base nesse princípio ou nesses princípios. Nesse sentido, a culinária ayurvédica ela vai fornecer informação valiosa sobre alimentos que se adequam melhor a cada uma das pessoas. Mais do que isso, como a gente prepara esses alimentos, como é que a gente utiliza ervas e especiarias para contribuir com esse processo de digestão, porque se a gente não o que a gente come, mas o que a gente digere, a digestão vai ser central nesse processo de alimentação, nesse novo olhar para a alimentação. Além disso, quando a gente fala de ervas e de especiarias na culinária ayurvédica, e elas são super centrais e super importantes, vocês vão ver a gente falar o tempo inteiro, gengibre, cúrcuma, cominho, isso e aquilo, como que a gente utiliza essas especiarias e ervas a nosso favor? Por que elas são tão importantes para essa alimentação que equilibra mente e corpo? Porque essas especiarias e ervas, elas aumentam o sabor. Para o Ayurveda, sim, é importante a gente gostar do que a gente está comendo. A gente não come coisas que a gente não gosta, porque só de comer coisa que eu não gosto, eu já vou gerar um momento estressante, e o momento da alimentação eu tenho que me nutrir, não tenho que me estressar, tá? Então, essas especiarias e ervas aumentam e melhoram o sabor da minha comida, vai me propiciar, portanto, mais prazer quando eu como, aumentam a minha capacidade de digestão. Se aumenta a capacidade de digestão, se melhora a digestão, também melhora a absorção de nutrientes, vitaminas e assim por diante dos alimentos. Além de muitas vezes, por terem essa grande especificidade de melhorar a capacidade digestória, muitas vezes elas neutralizam e diminuem efeitos que a gente chama dos alimentos que são incompatíveis. Vocês vão entender e estudar isso daqui mais para frente, mas vocês vão ver que tem um monte de combinação de alimentos que a gente costuma fazer que viram toxinas no nosso corpo. Eles tornam-se de difícil digestão e ao invés de eles fazerem bem, eles viram eles viram toxinas. E não quer dizer que separados esses alimentos não possam fazer bem. Às vezes pode, mas quando eles se juntam, eles se tornam difíceis de serem digeridos. Outra questão importante é o ato de cozinhar. Para o Ayurveda, a gente não cozinha emburrado, com raiva, insatisfeito. Aliás, para o Ayurveda, a cozinha é um lugar que a gente tem que distanciar de brigas, de discussões, de energias pesadas. Por quê? Porque para o Ayurveda a gente se nutre do próprio alimento, mas também do ambiente onde a gente está, do ambiente onde ele é feito, de quem é que faz esse alimento e assim por diante. Não da pessoa em si, óbvio, né? Mas dessa energia da pessoa. Então é muito importante que o lugar de cozinha seja um espaço de harmonia, seja um espaço de fluidez, de flow, de tranquilidade, de calmaria. Por quê? Para que esse alimento seja de mais fácil digestão em todos os sentidos. E é por isso que o Ayurveda é tão lindo e tão rico, porque a gente não pensa, por exemplo, no alimento de forma também fragmentada. Ou ele é carboidrato, ou ele é gordura, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Não, ele é parte de um todo. O que o todo do meu corpo, neste exato momento, precisa? Então, aí eu vou olhar para esse alimento, ou para estes alimentos, no caso, e vou pensar a partir daí, desse momento, deste lugar onde eu estou, que pode mudar daqui a pouco. Então, é por isso que é sempre pensando numa lógica, e essa lógica vai se movimentando. Eu gosto de dizer que ela forma um fluxo, um flow, um fluir. Então, vamos pensar numa alimentação
não como regras de dieta ou regras dietéticas, mas como uma alimentação que está sempre em movimento, porque o nosso corpo está sempre em movimento, porque o nosso corpo está sempre se transformando. Então, o nosso alimento precisa acompanhar este fluxo de transformação que somos, que sou eu, que é você. Então, quando a gente pensa em cozinhar para o Ayurveda, a gente também está pensando em como é que eu vou nutrir a mim mesma e as pessoas que vão comer essa comida. E não só como eu vou nutrir de nutrientes químicos, né? Vamos pensar assim, do alimento. Mas que tipo de nutriente energético eu estou colocando ali? Isso também vai ser fundamental. Então, fazer a comida bem. Aliás, o Ayurveda, inclusive, não indica que a gente coma quando a gente está se sentindo triste, quando a gente está com muita raiva, quando a gente está com muita preocupação. Para o Ayurveda, quando a gente come dessa maneira, a gente também está ingerindo essa energia e vai dificultar o processo digestivo e a gente vai sim ter mais possibilidade de formar AMA, alimento não digerido, no nosso corpo. Então, quando a gente pensa em comer para o Ayurveda, a gente também está pensando em forma sistêmica. O que significa uma forma sistêmica? Significa que ela é complexa. Então, comer está diretamente relacionado com se sentir satisfeita completamente. Então, se sentir satisfeita em relação à quantidade de alimento que eu ingeri, em relação ao ambiente onde eu estou, a tranquilidade, a felicidade, porque comer para o Ayurveda também está relacionado com felicidade, está relacionado com nutrição dos meus sentidos, da mente, do corpo e da alma. Então, a gente inicia aqui um processo que é mais que um processo, é um fluxo de transformação em relação ao alimento e a alimentar-se, que é um fluxo que onde a gente vai desconstruir um monte de ideia que a gente teve até aqui do que significa se alimentar de forma saudável e a gente vai construir uma nova lógica, que é essa lógica do corpo como um todo e do corpo como relacionado e como sendo não parte, mas sendo o próprio universo. Gratidão, até a próxima. Namastê.